um só poder sobre minha cabeça, sobre a tua cabeça. É a mesma palavra em dizer. Um só juízo na minha mente, a de Cristo, a mente restaurada, ressurreta. Ressurreta é o Espírito, a mente restaurada. Em mim e para ti. E seja em ti esse mesmo eterno Espírito quem fala. E faça a separação do dolo, do engano da mentira, de um só verdadeiro. Ontem, ao apagar das luzes do dia, veio minha esposa dizer, e aqui vou trazer, vou ler. Tá cá. O Globo. Alcolumbre se defende de críticas sobre demora para pautar sabatina de Mendonça. Nunca foi um debate religioso e nem deve ser. Esse é o político, é o politicamente correto, mas é enganoso. O Alcolumbre é enganoso, a palavra que aqui está é enganosa. Olha, se a palavra é enganosa, aqui, este ancião vai julgar esta palavra. Ao julgar a palavra, eu julgo a palavra declarada. Está julgando o Alcolumbre, eu estou julgando a palavra declarada. Ora, se eu acolher essa palavra como verdade, eu sou perdido. Mas quem tem tal poder de saber que essa palavra traz uma palavra enganosa? De um só. Quem te diz? É o fundamento de razão de todo o universo. É o fundamento de razão que deveria estar naquele congresso. E esses que declaram tais palavras enganosas, enganaram uma nação. Esses. Ora, se ele mudar, se é esse, vamos falar ele, esse, ou seja, todos quanto esse disserem, eu não posso acolher. Vou me expressar com clareza. Com clareza. Já fiz menção num vídeo. Veja, ao falar, não estarei longe de mim. Longe de mim. Pretender atacar ou julgar um povo, uma nação. Não. Ao contrário, afaste esses enganosos nessas palavras, para que o povo não pague a conta impagável das suas próprias declarações. Separe a figura da imagem, daquela aparência de alguém que possa pôr um traje sacerdotal, possa pôr a coroa na cabeça de como ocorreu com Napoleão, na Notre Dame de Paris, e não permitiu que o cardeal colocasse a coroa sobre ele. Ele vai dizer, eu sou a coroa. Essa é a palavra de um só quem vos declara. Por discernir, separar o dolo de um só, que é ele, verdadeiro. Toda palavra falsa
está nesta sentença. Um só. Eis quem eu sou. De um só, diz Moisés, quem te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Estou apontando para aquele que declara aquela palavra. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem do que seja semelhante ao que haja nos céus, na terra e debaixo da terra. Os ismos não cabem, porque acolherão corporativos na expressão dos deuses pagãos. A declaração dizer, mas quem diz? É o velho? É Moisés? Disse a Moisés, diga. Então, alguém me pergunta, vamos simplificar, sei que fica difícil. É onde fica aquela história de querer inventar mais um invento dentro do português. Vão corromper a cultura brasileira, o que há de melhor. Vão jogar no lixo. Para que Academia de Letras? Para quê? Para que universidades que vão estudar a origem das línguas? Como é que chama? Letras. Para quê? Deixa o Léo. Vai lá no morro e pega todo e traga para dentro das universidades. Para dentro dos conselhos. Para dentro dos legisladores. Para dentro dos partidos. Perderam a unidade. E Moisés completa dizendo, visitarei a iniquidade dos pais, até a terceira e quarta geração. Mas também diz, amarás pai e mãe. Mas quando diz, visitarei a iniquidade dos pais, está no plural. E Nazareno, Jesus o Cristo, a quem essas palavras combatem, estará dito, por vossas tradições, anulais a lei. Dizeis, aquele que for chamado para servir ao templo, servir aos ismos, servir à corte, servir, se lhes obriga dos encargos com seu pai e sua mãe. Eu pergunto, eu estou falando o que está declarado pelos grandes profetas e Jesus Cristo acolhido como Cristo. O acolhimento de Jesus por Cristo, um rabino proeminente, ele tem um vídeo, busquem, ele diz, lhe pergunta, Jesus Cristo é Deus? Ele diz, é. Mas essa palavra nega. Não é questão de tratar da figura de Jesus ou da figura de Moisés de maneira em que essas palavras, através agora do Supremo Tribunal, porque lá também tem os ismos, venham acolher a Sapucaí, quando degrada toda a proposição do santo. Mas Moisés, por caput da lei, declara, o Eterno é um só, é santo, seja santo, porque Ele é santo. Estou atacando alguém? Ou estou declarando a todos os povos e nações? Estou declarando da estado podre, do estado da figura do leproso,
declarado nos evangelhos e também lá desde Moisés. O leproso é a imagem exterior de alguém que por corrupção, no seu sujo, não consegue mais dar condições ao seu interior, à sua potência, segurar aquele estado. Esse estado da expressão do Estado. E o Estado que, baseado em palavras tais vazias, vai dizer ajuiza. Porque lá, antes que o ismo se estabelecessem, não era considerado que a mulher tomasse tal autoridade. Tudo mudou, mas por fruto dessas palavras. Vão debater no jornalismo, não terão poder de combater essas palavras. Os ismos levaram aos holocaustos, em todos os lugares. Essas palavras estão fazendo isto, tentando novamente. Como se tivessem em si mesmos esses poder de moderadores. Os acordos que foram a Portugal estão sob domínio dessas palavras. Usarão essas palavras. Mas as palavras é a expressão do Espírito. E quem em um só observa o dolo longe, longe. Se compreendemos? Uma evidência, essas palavras não querem que um só seja o legislador e juiz. Li agora, eu vou abrir e reler, porque dou um conselho a todos que aqui estão ouvindo. O ensino de Jesus Cristo e de Moisés é traga e veja a expressão do fruto da justiça. Se esse fruto é verdadeiro, onde houver, o homem é livre. Ou seja, o povo é livre. Um só, quem é livre é apto para conduzir um povo livre. Enquanto for ele o caput, a expressão de contender com essa palavra. Assim, porque São Paulo vai dizer que esta luta aparentemente política, não, é espírito. Os espíritos enganosos querem se suster por cabeça de nações. Os ídolos são expressão. Se eu digo cristianismo, se eu digo islamismo, se eu digo judaísmo, estou mencionando o dolo das palavras. Todos negarão um só eterno de Deus. Estão na idolatria. Proclamarão na boca que não estão. Declararão o Shema, outras orações fundamentais, como o do Pai Nosso, e assim por diante. Não sei qual é a oração propícia do Islã. Mas veja, se eu falo do Islã, não estou falando do islamismo. Então, o Islã, que foi algo a romper com a mentira das palavras, tirou o povo por um tempo daquela situação de trevas, por um tempo. Até que não existe mais o Islã como sendo a autoridade maior. Não, a autoridade maior que foi dada a um homem, não importa de onde ele está, qual é a raça e cor. Se veio de um só, a dimensão de justiça lhe foi aberta, ele é a palavra que dá o discernimento. Não vou negar um profeta do Islã, não vou negar. Não vou negar
um profeta chamado de Cristo, ou de Paulo. Não vou negar um profeta do poder em Moisés. Jesus Cristo, que hoje está traduzido por cristianismo, ele vai dizer ao povo que não entendiam mais, está sob a condição das palavras daqueles sacerdotes daquele tempo, por conselho de todo um povo, como estavam também ali presentes os legisladores que expressavam o Sinédrio. O Sinédrio é o congresso que eu vejo nas palavras que eu leio ali, nunca foi um debate religioso, nem deve ser. Onde fica a palavra Estado laico? Essas palavras acolhem o Estado laico, mas negam o que querem defender quando endossam e tem um juiz que procede dos ismos, e muitos juízes dos ismos, que compõem a Corte do Supremo. E, por essas palavras, eles negam o eterno sobre a cabeça de Moisés e de Jesus, em querer dizer que essas palavras agora são por um Estado superior a um só Deus. Todos estão na idolatria. Essas palavras são os idólatras. Não tem onde se acolher. Eu pergunto, se eu, Cristo, nasci ao meu lado, daqui a pouco eu tenho meu primo, meu irmão, esse ou aquele, eu convivi com ele na minha casa, dentro da minha casa. Isso ocorreu com Abraão. Quando Abraão se afasta de Ur, se afasta porque nesse convívio, daqui a pouco, ele é desperto daquele sonho profundo que essas palavras estão lhe conduzindo para a morte. Estão conduzindo para os holocaustos. Não tem a medida do resultado disso. Uma nação, 3 milhões na rua, estão negando essas palavras. Não é questão de ser isto ou aquilo, como quer expressar justificação. Vos direi, da vossa casa, dentro da vossa casa, como foi com Abraão, também foi com Moisés, também foi com os outros profetas. Todos os profetas de um só, por cabeça, em eternidade. Fundamento de razão e de vida. Fora de um só, não há vida. Essas palavras são caminhos de morte. Não adianta discutir informações, debates jornalísticos, não tem. Melhores jornalistas hoje, nesse presente momento, dentro do mesmo espírito que coloca o Messias por figura de um presidente, são os jornalistas independentes. Não tem que responder para ninguém. Eles farão, eles dirão o que dentro da percepção de um só, no tanto quanto lhe está sendo dado, dirão. E eu observo aqui, tome cuidado, jovem pá, mantenha. Isso é uma palavra-chave importantíssima. Uma palavra é profética, em caráter eterno. Vai dizer, vai lá. E aqui tem um profeta falando, vai lá. Mostre e diga que o altar em que eles querem fundamentar os ismos está partido, já está partido. Deus vai mostrar. Olha, aí eu vou para o holocausto, a mostra maior, torna aquilo para apenas um referencial de justiça própria, justificar-se, e os outros serão levados até um tempo indeterminado, como alguém que deve dinheiro, então o dinheiro nunca cessa a dívida, desde que esteja colocado um processo, que agora deu todo o direito que não cessa mais, temos que pagar. Mas não é assim que de si fazem quando eles estão dentro da questão ou do problema. Então, retorno
Alguém cresce, convive, desde criança, lado a lado. Como pode essa mente interpretar que aquele ou esse não se fizeram, eu diria, de contar os seus segredos mais íntimos, que não poderiam dizer abertamente nem na sua própria casa, e quanto mais publicamente? Ora, fatalmente, na situação de estar num grau de autoridade, um deles vai estar numa dificuldade muito grande. Eu não tenho como dizer, mas por que não impediu? Por que não? Por que não? Se negas a presença de alguém que pode trazer algo diferente dos ismos, e os ismos querem impedir. O que defendes? Sigo mais. Diz Moisés, e Jesus, Cristo diz, Moisés, em Moisés, eu sou. Em mim, eu sou de um só eterno. Quem vive. Todo o que ocorre, eu vou lhe dar sinais. Deus não deixou por pouco. Há 10 anos, 9 anos, eu ouvi aqui. Como eu estou aqui conversando com vocês, com o aparelho na minha frente, mas eu estou escrevendo. Meu escrever é esse pensar. Senhor, eu sou, tu és, nós somos. Mas como usarei a palavra do português quando eu sei que não estou com essas palavras falsas e possa dizer que eu não faço parte do partido desses ismos? A pergunta é, a partir de onde eu posso usar o eu sou? Eu sei que a palavra eu sou está por cabeça do verbo. O verbo ser é a essência de todo o restante. Olha, se não existe eu sou, por que o resto? Nem teria sido desenvolvido. E a partir de eu sou, é que é possível as palavras serem de fato apresentadas. E a cada dom que alguém for revelado, está nos pensamentos. Algo que eu extraio, tem uma pérola. Vou criar um colar. Vou criar um colar. A palavra veio solta. Eu diria a todos, nos meios de chamado comunicação, ou eles estão inseridos dentro de um sistema, hoje, chamado de inteligência artificial. Não se pare da consideração de como eu fazer uso desse sistema artificial. Eu afirmaria, da mesma maneira que pode um Messias usar dessa mesma arma. Também um Moraes. E essas palavras por expressão de um grupo, um partido, agora próprio. Não mais da caça religiosa, onde se envolve os cardeais. A quem? De quem? Napoleão não aceitou que eles colocassem porque tinha essa noção. Mas essas palavras mostram onde é que estão esses. E querem sustentar em si mesmos e ainda nos ismos para dividir mais ainda a nação. Nação? Vou lhes mostrar. Moisés tem um momento em que, ao tirar o povo do Egito, o povo do Egito estava moldado debaixo dessas palavras. Moisés está
é retirado dessas palavras e acolhe um só. É o poder que ele recebe. É o poder que me dá, depois de velho. É o poder que nega e condena tais declarações. Não traga para a corte, e nem tragam para um corpo de legisladores tais declarações. Tais declarações agora dentro deste Congresso é romper com a unidade ainda existente da nação do Brasil. Não a nação lá de fora, nem de Marrocos, nem da Espanha, nem da Alemanha, nem de lugar nenhum. Enquanto persistir essa falsa ideia, não se agasalharam na terra que lhes acolhe. Quero afirmar que todos que se agasalharam na terra que foi dado guarida, foram fiéis com ela, prosperaram em verdade e justiça. Por quê? Acolheram os ensinos de Moisés e acolheram os ensinos de Jesus o Cristo. Assim foi com Agostinho, que foi se tratado por santo. O Agostinho tem que ser ouvido. Se pego o Agostinho, pego algo da palavra dele e leio, vamos ver que se contrapõe tudo que esse aqui está dizendo. Se compreenderam? Essas palavras, e quem as pronuncia, deve sair de lá, prontamente. Ele tem 3 milhões de pessoas declarando, 300 nas ruas e 87 milhões de votos. Não vai querer se sentar por 144, 12 vezes 12. E querer dizer que corresponde à tribo de Israel. Não são tribos de Israel. Israel é a expressão de Jacó liberto. O José é o verdadeiro filho de José, não os outros. Os outros queriam matá-lo e tentaram. Até que um deles, que era o mais velho, mais equilibrado ainda, pelo tempo, diz, não, por que mataram o irmão? Estavam passando os mercadores e venderam ele. Mas é o José que traz a força, o poder, em que, quando Moisés declara, Moisés está dizendo isto. Mas querem apagar o José. Aí o Jacó, antes de morrer, e nos livros de Moisés, como se fosse antes de entrar no Egito, ele vai dizer, Judá estará por cetro, como aqui está esse, no seu ismo, até que venha Siló. Aí a autoridade lhe será dada. Hoje é o dia, a festa de Sukkot. O que é a festa de Sukkot? Quem declara essas palavras no dolo não sabe. Em Jerusalém, no tempo daquele que foi crucificado, no acordo, no conluio, como da corte de Portugal, querendo retirar novamente a coroa de Dom João, ou seja, do rei, acordaram matar aquele. Quando está o julgamento pelo direito romano, por mãos de Pilatos, ainda tem o povo presente, mas por trás, para levar na opressão as decisões de Pilatos, mas também as declarações do povo. Estão lá exatamente essas palavras por cabeça. E toda a caça sacerdotal dessas palavras por cabeça. E vão incentivar o resultado. Então, se eu queria dizer, mas quem crucificou?
Estão crucificando a justiça, não é questão de tratar diferente. O corpo não tem nada. É o Espírito eterno quem vivifica. Isso nunca matarão. Então, os declarantes de tais palavras se arrependam. Saiam. Já perderam a dignidade diante da nação. Já perderam a dignidade diante do povo, não dos ismos, judeu. Diferenciem. Eu mostrei ontem, tem ali. Eu fiz parte de um grupo dentro da comunidade judaica. Eu tenho origem judaica. E ali está a Sara. A Sara, cada vez que eu olhava para ela, é uma santa, pureza. Embora com todas as dificuldades de me perguntar, ô João, como explicar o Holocausto? Por que não houve? Deus agiu naquele momento. Deu bem, né? Difícil. Esse está propondo novamente tais graus. Quando dentro de uma corte que realmente, e tem outro na posição de juiz, e esse de legislador, então tem o legislador e o juiz conjugados. Mas estão o quê? Fazendo pelo Brasil? Não. Estão fazendo por Israel? Não. O Deus deles, são os ídolos. Fazem parte. Até quando? Até houver arrependimento. O tempo do arrependimento está posto. Poderá esse que assim declara não ter um outro Yom Kippur. Yom Kippur. Não terão. A figura do Sukkot é uma festa realizada dentro da pessoa, assim como o Yom Kippur. Não é uma festa exterior, em que essas palavras querem sustentar. Negam a Moisés, estão por Coré, querem tirar a autoridade de Moisés e do segredo desse um só sumo sacerdote eterno em Melquisedeque, quando abençoa Abraão, na declaração primeira, antes que abra a boca para dizer isso, ele dirá, bendito és tu, Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Por que essa palavra não o declara? Por que quer essa palavra que eu estou declarando e ele quer fora? Por que essa palavra de um só que eu estou declarando de Moisés e Jesus Cristo, esse não quer, vai dizer que é religioso? Ele é o religioso. Essa palavra é a religiosa. Essa palavra é a casta sacerdotal. Essa palavra é a casta dos tribunais. Essa palavra é quem traz as divisões, vai fazer as facções. E nem o declarante sabe. É ignorante. Está, segundo o quadro do Jung, no inconsciente coletivo dos ismos. Não ouvirão soluções